Eu sou o padre Salvador, estou atualmente trabalhando de pároco na paróquia Santa Teresa de Jesus, em Marialva. É a paróquia nova, ela foi criada no dia 25 de janeiro de 2017. 17, 18, 19, 3 anos. 20 e 21, ficou aí de quarentena praticamente, como todas as paróquias. E agora, 21, estamos aí retomando o 4º ano de atividade da paróquia. Eu fui frade agostiniano durante mais de 20 anos. Morei em Curitiba, Rio Preto, Bragança Paulista, São Paulo. Tive um tempo fora do país, E já estou aqui na Arquidiocese há 7 anos. No entanto, a minha família, de pai e mãe, falecidos, vieram para cá no ano de 1984. Então já está indo aí quase 40 anos, que meus pais vieram para a cidade de Maringá. E anterior a meus pais virem para cá, já tinha irmãos da minha mãe, os pais da minha mãe, e um monte de familiares morando aqui em Maringá. Então este foi um dos motivos pelo qual, quando eu resolvi deixar a Ordem de Santo Agostinho para fazer uma experiência como diocesano, eu optei por Maringá. E agora estou assumindo essa nobre tarefa, desafio, de acompanhar a pastoral familiar e o setor família, no lugar do padre Eduardo Batista, que agora ele está de pároco ainda, da Paróquia Perpétuo Socorro, mas ele tem outros projetos voltados aí à questão do estudo. Daí o Dom Severino, Dom Frei Severino, pediu para que eu assumisse essa função. E aqui estou, Eu sei que não é fácil, a gente que é pároco, é uma paróquia nova, estamos formando ali ainda algumas pastorais, movimentos, a própria estrutura logística. Não tínhamos secretaria paroquial, secretaria de padre, banheiros, nem forro, Nossa igreja tinha nem pintura. Então nós temos ali, graças a Deus, tem que o pessoal lá de casa, da paróquia, graças a Deus já fizemos aí uma boa caminhada, mas a gente vai conciliando, os trabalhos de paróquia, os trabalhos da assessoria. E atualmente também eu estou como diretor espiritual no seminário de teologia em Londrina. Então todos os domingos, final da noite ou logo de manhã, eu estou me dirigindo para Londrina para atender ali os seminaristas de teologia. A minha formação é de moral e religião, psicologia, psicopedagogia, e voltado um pouco para a psicanálise. Mas na realidade eu trabalho mesmo na questão mais pastoral ali na igreja, Estar ali com as pastorais, movimentos e comunidades. Por ocasião do 10º encontro mundial, que vai começar no dia 22 de junho em Roma, o Papa Francisco pediu para que em todas as paróquias do mundo inteiro, trabalhasse um pouco essa questão da abertura, desse encontro, do 10º encontro. E aqui no Brasil, a diretiva, o Conselho da Pastoral Familiar, achou por bem pegar a mesma temática desse encontro mundial e colocar como ponto de reflexão, de meditação, de celebração para a Semana da Família. Então pegou, o tema é o mesmo, que vai estar em Roma, de 22 a 26, é o mesmo tema que nós iremos trabalhar aqui no Brasil, em todas as dioceses. E o livreto que vocês vão ter em mãos, muitos já têm esse livreto em mãos, começa ali com uma prece, começa com uma oração, que é a oração nacional da família,
que nós, como já fizemos a nossa oração, os cantos, a invocação do Espírito, a meditação do Evangelho, né? A gente vai passar, né? Mas aí no começo tem aí essa bonita, né? Essa bonita oração. Então o tema é amor familiar, vocação e santidade, né? Então a vocação, como a gente já sabe, né? Já tem estudado, refletido, meditado, é a vocação de todos os cristãos, e poderia falar também de uma forma mais ampla, de todos os seres humanos, porque todos nós temos e trazemos a imagem de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós somos chamados a viver essa vida que nós chamamos vida de comunhão. E essa vida de comunhão, de relacionamento, na qual nós chamamos a Deus de Pai, é o que nós chamamos com uma palavra que às vezes assusta um pouco, assusta às vezes bastante, né? Quando a gente fala de ser santo. Não, ser santo é lá para Santa Teresa de Jesus, né? Ser santo é lá para Santa Rita, lá para Santo Agostinho, né? Mas na realidade ser santo seria sinônimo, né? De ser cristão, porque ser cristão seria ser outro Cristo, e o Cristo é aquele que teve plena comunhão com Deus Pai. Então a santidade é um caminho de comunhão que nós temos que traçar para um caminho, né, que temos que traçar para o nosso encontro, diálogo, né, com Deus. Há pouco nós tivemos aqui uma oração, né? Teve os cânticos, que já é oração, porque já estamos ligados, vinculados ao sagrado, a Deus. Depois teve, né, a oração, a invocação do Espírito, o Evangelho. Então tudo isso que está acontecendo já é caminho de santidade, né? Então às vezes a gente tem que um pouco, né, tirar essa concepção de uma dualidade, que ser santo é para poucas pessoas. Não, ser santo é sinônimo de ser cristão. Se uma pessoa fala assim, eu não sou santo, claro, somos santos, pecadores, né? Ela está falando assim, eu não tenho comunhão com Deus. Poderia falar assim, eu não rezo o Pai Nosso. Por que você não reza o Pai Nosso? Porque eu não tenho e não quero ter comunhão com Deus. Mas ninguém fala isso, né? Pelo contrário, né? Qualquer situação que foge um pouquinho, né? A primeira coisa que a pessoa fala ou faz vamos rezar, vamos rezar. E uma das orações assim mais usuais é a oração do Pai, Pai nosso, Pai, né? Deus, Pai, revelado em Jesus Cristo na força do Espírito. Então é um pouco essa questão da vocação, que vem do verbo latino, né? Que quer dizer justamente ser chamado. Ser chamado traz consigo uma mensagem. E a mensagem do escutar o chamado está relacionado àquele que chama, né? Se o cara chama assim, vamos fazer um assalto, opa, você já sabe, né, qual é o caminho que você está trilhando. Quando Deus te chama para a assembleia, para a carral, para a igreja, você sabe que está sendo chamado, porque existe uma mensagem daquele que o chama. No caso, quem nos convoca, quem nos chama para estarmos na igreja, na assembleia, é o próprio Deus. Alguém que sabe que existimos, não só sabe que existimos, mas é o nosso Criador, é o nosso Pai,
é o nosso Redentor, é o nosso Santificador, né? Que é o Espírito Santo. Essa Trindade, ela está interessada em nossa vida, porque nós somos, como fala Isaías, no capítulo 43, nós somos preciosa, aos olhos de Deus. Ele nos aprecia, Ele nos ama, nos troca reinos, permuta nações. E Ele fez isso, né, de forma muito maior do que uma nação, do que um povo, do que uma pérola preciosa. Ele deu, né, como resgate, como salvação, como redenção, como caminho de santidade. Ele deu o seu próprio Filho, na qual nós temos aqui de forma muito bonita, né, muito carinhosa, da Sagrada Família, essa luz que é a luz do Espírito, que fecundou o Verbo no ventre, né, de nossa mãe. Então aí vem essa questão, né, que aí podemos já olhar para fora, né, para a cultura. Podemos aceitar ou rejeitar este chamado, né, que Deus faz a todo ser humano para entrar ou não no caminho de santidade, que é, como eu falei, né, um caminho de relacionamento com Deus. E uma das formas de estar em comunhão e relacionamento com Deus é através dos sacramentos. Não só os sacramentos, né? Temos aí a palavra de Deus. Temos aí, né, os sacramentos, dentre eles o sacramento do casamento, do matrimônio, o sacramento que é a entrada, que é o batismo, o sacramento da confirmação, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, né? São meios, formas que Deus nos coloca neste caminho. E cantava pouco e rezava, né, falando dos dons do Espírito, os 7 dons do Espírito. Agora veja bem, quando nós falamos que nós recebemos os dons do Espírito, os carismas do Espírito, os frutos do Espírito, na realidade nós recebemos o dom de Deus, que é o Espírito. E com o dom de Deus, que é o Espírito, vamos ver se dá para um pouco, com o dom de Deus, que é o Espírito, vem a sabedoria, vem o entendimento, vem o temor de Deus, vem os carismas que fala São Paulo, vem os frutos e as virtudes que emanam desse mesmo Espírito. Então o Espírito, ele age, ele atua dentro dos sacramentos, e ele age e atua fora dos sacramentos. Eu falava da palavra de Deus. E ele age e atua também na própria cultura, na própria sociedade, porque essa imagem de Deus, ela foi deformada pelo pecado, mas ela não foi destruída, ela não foi aniquilada. Por isso que a igreja cristã, a nossa igreja católica, ela tem essa consciência de que todo ser humano, ele tem a sua dignidade, pelo fato de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, falando da vocação, falando do chamado, eu sou padre, sacerdote, fui religioso, né, mais de 20 anos. Eu fui chamado para uma vocação, que é um chamado, vocare, específica, que é exercer o ministério sacerdotal. Mais vocês aqui, na sua quase totalidade, tirando o Yuri, a Gabriela, né, o Arthur, que ainda estão a caminho, né? Estão a caminho dessa vocação, pelo menos Gabi, né, e o Arthur, né? Estão a caminho dessa vocação da busca da santidade através de uma forma específica, que é na dimensão relacional, matrimonial, que é o casamento. Como descobrir a própria vocação neste mundo? Pode ser descoberto de várias maneiras, como eu falava um pouco, né?
matrimônio, vida consagrada, sacerdócio. Toda a verdadeira vocação começa, veja bem, toda a verdadeira convocação cristã, ela começa com um encontro pessoal com Jesus. E é a partir desse encontro com Jesus que nasce, que emana, que brota do nosso coração essa alegria que às vezes nos coloca até mesmo em situações, como cantamos aí, né? Com a língua presa, mostrando a língua, né? Outras situações, ou mesmo situações aí que vai ser cruz na nossa vida, como as várias situações que surgem, né? A perda de alguém que amamos, alguma tragédia, algum acidente, alguma doença, né? As depressões, angústias, né? Todas essas coisas que nos acontecem, Jesus está ali também ao nosso lado, né? Porque temos essa experiência de que Ele está vivo, ressuscitado, Ele está no meio de nós. Então este encontro com Jesus que nos dá esta alegria, nova alegria, essa nova esperança, nos leva ao mesmo tempo, né? Como eu falava, através de provas, dificuldades, a aumentar esses laços com o próprio Jesus, né? E eu meditando nesses temas que nós estamos aí estudando, analisando, refletindo, né? Eu peguei e criei esse pensamento que fala assim: o comportamento cristão, né, podemos pensar aí o comportamento matrimonial, veja bem, o nosso comportamento, a nossa ação, o nosso viver, ele é como um sacramento. E poderíamos até falar que todo ser humano, ele é um sacramento de Deus. Assim, os santos que trabalharam com a dimensão da caridade, dentre eles Madre Teresa de Calcutá, ela via no outro, no pobre principalmente, essa presença de Deus, essa presença de Jesus. Então, o nosso comportamento cristão, ele é como um sacramento, ou seja, ele é um sinal sagrado, do pensamento, é um sinal sagrado da ação prática revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí é o desafio, né? Como cristãos, pedir a Deus, ao Espírito, para que realmente o nosso comportamento seja esse reflexo, seja esse sacramento, como um sacramento de Deus em nós, né? Daí eu peguei 2 textos bíblicos, né, porque o tema é amor familiar, vocação e santidade. E o caminho por excelência para a santidade, isso nós temos que ter muito claro, é o caminho do amor, né? É o caminho do amor. É o amor que vai unir-nos a Deus, né? Quando São Paulo coloca ali o hino à caridade, 1 Coríntios 13, ele fala dos vários dons, ele fala dos vários carismas, que é importante, que faz parte da nossa vivência, mas o que sobressai de todos eles é seguramente, sem dúvida, o amor, porque todos os outros dons, carismas, eles são transitórios, são passageiros. O único que vai permanecer para sempre é o amor, porque Deus é amor, né? 1 João 4:8, né? Deus é amor. Dentre 500 textos, né, que fala do amor, né? Aí eu peguei alguns que vai aparecendo, né, ao longo
da apresentação. Eu tornei o teu nome conhecido a eles, né, aos discípulos, aos apóstolos, a cada um de nós, né, que chegou esse evangelho até nós. Eu tornarei conhecido para que o amor com que me amastes esteja neles e eu em união com eles. Então, veja bem, o amor com que Deus, o Pai, Ele amou Jesus. Quando nós amamos Jesus, este mesmo amor com que o Pai amou o Filho, Ele passa a nos amar. Não sei se dá para... O amor com que o Pai ama o Filho. Quando nós amamos o Filho, que é Jesus, que é a revelação, a manifestação, com este mesmo amor que o Pai ama o Filho, o Pai passa a nos amar, de tal forma que em Cristo nós passamos a ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus. E Paulo vai falar, né, que Jesus, ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros em Cristo e co-herdeiros no Cristo pelo amor que o Pai tem no Cristo e através do Cristo por cada um de nós, né? O Cristo, ele é essa mediação, né? Por isso que a gente fala que ele é o único mediador de salvação. Ele é o único mediador que nos ama até o fim e nos deixa como prova desse amor, de doação, de entrega, o seu próprio corpo e seu próprio sangue manifestado em forma de sacramento, né? Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Olha que bonito, né? Falar do amor, né? Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. E assim como Jesus ama o Cristo, que Cristo ama vocês, que somos nós, o Pai também nos ama quando amamos o Cristo. É um caminho, né? Como vai e volta, né? Como aquele bumerangue, né? Que ele tem dois movimentos, né? E aqui Jesus, ele só pede uma coisa: permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Eu quero pegar uma frase do Antigo Testamento. Claro que aqui não dá tempo, né, de fazer toda uma análise, né? Que são muitos textos, passagens. Mas desde os tempos dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? As regras práticas de conduta e princípios do comportamento humano, como eu falava, têm sido ligadas a um mandato formal de Deus. Veja bem, a um mandamento de Deus. O mandamento ele está como imperativo, ele está como uma ordem, né? Quando ele realiza o seu programa moral, comportamento, né, como Abraão tem que se comportar, ele, em relação a ele declara, né, qual é o profundo motivo que o levará a realizar tal comportamento. Então aí eu peguei esse texto, né? Quando Abraão tinha já quase 100 anos, Javé, Deus, apareceu a ele e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e mostre-se íntegro. Traduções vem como santo, perfeito e irrepreensível. Seria aí de sinônimos, né?
da palavra íntegro. Em Levítico, Deus vai falar, né? Sede santos, algumas traduções colocam perfeito. Sede santos como eu, Senhor teu Deus, sou santo. Depois lá, no Novo Testamento, o autor sagrado vai falar, buscai a santidade, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor, ninguém poderá ver a Deus, porque ninguém poderá ver a Deus se não estiver de alguma forma em comunhão com Ele, né? A comunhão, como eu falava, é sinônimo de santidade, né? Santidade. Então a moral da aliança, ela, como eu falei, né, ela é definida, seja santo, pois eu, Javé, seu Deus, sou santo. E essa santificação é feita praticamente pela observância dos preceitos. E é isso que vai propor, né? O livrinho A Hora da Família, todos os livros que vêm da CNBB e aqui da Arquidiocese, eles propõem viver os preceitos de Deus. Você não deve profanar a santidade do meu nome, e eu serei declarado santo no meio dos filhos de Israel. Eu, Javé, que santifico. Então, a santidade, ela é dom de Deus. A santidade, ela é graça de Deus, é presente de Deus. A santidade, ela conta com o nosso esforço, é claro, né? Que a natureza humana, mas acima da natureza humana está a graça de Deus. E a graça age na medida em que nós estivermos abertos a esta mesma graça, né? Servi-lo em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias, né? De nossas vidas. É o programa, né, que Deus coloca para nós, né? E aí acho que o dilema mais profundo, é o dilema mais difícil, né? Vocês todos, ou quase todos, né? Têm filhos, alguns já são avós, né? Quando você, por obediência a Deus, veja bem, por obediência a Deus, você se vê diante de uma provação, não é tentação, né? Porque quem tenta é o diabo, né? Deus, Ele nos dá provações, né? O que acontece na nossa vida são provações para ver se nós somos ou não obedientes a Deus, como é o caso de Jó, né? Jó, ele foi tentado ao extremo. Vocês conhecem a história de Jó, né? E aqui é a história do pai, né? O pai Abraão, que nessa obediência à palavra, ao mandato de Deus, ele vai ao extremo de pegar um cuchillo, uma faca, né? Para degolar, né? Para degolar o filho, não por maldade, não por ódio ao filho, não porque o filho estivesse, porque é Isaac, né? Que é o filho da promessa, é o filho do amor, é o filho da posteridade, mas por obedecer a Deus, diante da loucura de criar uma arca, não é? Vai e cria, né? E faz a arca, diante da loucura lá do pai, que o filho gasta toda a herança, o pai está de braços abertos, não é assim? A lógica de Deus não é a lógica da cultura, da sociedade, não é a lógica humana. E aqui, Abraão, né, como sabemos, na hora em que ele ia cometer o ato, daí vem um anjo, como aparece aí nessa imagem, o anjo fala, não, até que chega, né? Como Jó, né? Foi ao extremo da dor, do sofrimento, para não profanar o nome de Deus. Perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu os amigos,
perdeu toda a riqueza, perdeu a saúde, né? Mas não perdeu a sua obediência a Deus, né? Obediência a Deus. Então eu coloquei aí que Deus é esse Pai, é um Pai amoroso, e temos a parábola do filho pródigo, temos toda a reflexão de que o pai Abraão, Deus não permite que o filho morra, mas o pai não poupa, é o filho entregando-o, né, na cruz, por amor, né? Portanto, os membros do seu reino não serão, a partir de agora, chamados, né, justos ou fiéis. De Jesus vai falar, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz, não o seu Senhor, mas agora em Cristo, em Jesus, no batismo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Em outras palavras, poderia ser assim, né? Nós nos tornamos santos e santas na medida em que temos comunhão com Deus. O pecado é o afastamento da comunhão, seja qual for, né? O pecado é o que afasta nós dessa santidade. Então, o filho até tem um ditado, não sei se eu vou lembrar agora, tem uns 2, 3 ditados, né? Que fala que o fruto não cai longe da árvore, né? Tal pai, tal filho, essas, né? Não é assim um pouco? Em parte é verdade, em parte, né? Agora, relacionado a Deus, que temos a imagem no Cristo, nele nós nos tornamos filhos, e o filho, no caso cristão, deve ser aquele que imita o Pai. Ou como falou Paulo, né? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então o pai, o filho deve imitar o seu pai. Aí que está a questão, né? Imitar o pai como? Se nós não vemos o pai. Imitar o pai de que forma? Que o pai está no mistério. De que forma? O que Jesus falou para Filipe? Filipe, há tanto tempo eu estou com você, eu estou contigo, e ainda não me conheces? Porque quem me vê, vê o Pai. Então nós vemos o Pai através do Filho, e no Filho nós somos chamados a imitar o Pai. Seria como eu pedi aqui, né? Então, José Luiz, eu peço para José Luiz, não fica em pé, né? Não fica. Eu falo assim, né? José Luiz, fica em pé e vem até aqui. Tá. De repente, a do Carmo vai imitar, né, o gesto do José Luiz. Então, na realidade, ela está imitando aquilo que eu pedi, né? Através do esposo. Então, no comportamento do filho, quando nós realizamos o que o filho realizou, nós não estamos imitando o filho, no sentido de que o conteúdo da ação do filho é o pai. É o pai que fala: filho, perdoa, filho, acolhe, filho, cura, filho, anuncia o reino, filho, morre na cruz, né, e toda a teologia que está em torno, né? Ao filho que é a manifestação, como fala João 3,16, né? Deus, o Pai, amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, seu ensinamento sobre o amor deve ser interpretado com base nesta revelação fundamental. Disse-lhe Jesus, que eu acabei de citar há pouco, né? Não, essa aqui é outra passagem, não é a de Filipe, essa é outra já.
Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aí essa imagem, né, bonita, né, que é de um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, retrata esse amor que o Pai, Deus, Ele tem de forma plena por cada um de nós. Então aí tem essa frase em latim, que sempre são citada, né? Que o amor tudo vence, né? O amor tudo vence. Matrimônio, amor familiar. Amor, Deus. Família, dimensão relacional entre duas pessoas que se amam. E a fonte, a base, a rocha tem que estar em Deus. Agora veja bem, se a gente pensa na família, quantas famílias que se casam na igreja, vamos pensar na igreja católica, né? Tem essa consciência de que o matrimônio, o casamento, dentre tudo aquilo que existe de belo, de bonito, né? Que tem aí milhares de livros escritos sobre relacionamento, né? É por excelência um caminho de encontro e comunhão com Deus. É um caminho por excelência de encontro e comunhão com o amor. O Papa João Paulo II, ele retoma uma ideia, né? É um ensinamento que não é dele, né? Que vem lá da igreja primitiva, onde ele usa, ele retoma, ele traz para a atualidade, né? Atualidade eu falo 30 anos atrás, 40, né? É que a família é a igreja doméstica, né? Então a família, ela é uma igreja doméstica. Outro dia eu estive lá onde eu nasci, Santa Rita do Oeste do Paraná. Pertence à grande cidade chamada Terra Roxa, perto de Palotina. Fui na casa lá do Jonas, que tem um depósito lá, né, de material. E daí eu cheguei lá para entrar, prima de lá, né, o César de lá. Aqueles sapatos na porta da casa, né? O que eu fiz? Tirei o meu sapato. Estava sol, não estava chovendo, não estava nada assim, né? Se estiver chovendo, claro, né? É até uma questão de lógica. Não, padre, pelo amor de Deus, não precisa tirar o sapato. E lá eles têm ainda, né? Costume de tirar o sapato. Talvez vocês, alguns tenham, né? Quando vai na casa de alguém. Mas essa questão de sapato não é para vocês tirarem o sapato quando forem na casa de alguém. Não é isso a questão. A questão é uma metáfora do sapato, que tira lá ainda, né? Quando Moisés ele entra diante da presença de Deus, lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, ele faz o quê? Ele tira os sapatos, porque o lugar aonde ele está entrando é um lugar santo, porque ele estará na presença de Deus. Veja bem, não fala tirar o sapato material, né? Isso já é uma questão cultural, né? Mas do ponto de vista teológico, pegando essa realidade que era presente, né? Quando nós entramos, se tira o calçado, né? Estamos entrando num lugar que é sagrado, porque ali é uma igreja doméstica. E eu pegando uma ideia de um rabino, o rabino falou assim, né? Que a família é o candelabro de Deus. Candelabros são aquelas
aquelas suportes de vela que temos nas igrejas. Tem umas que tem 2, tem umas que tem 3, tem umas que colocam 4, tem umas que colocam 6, né? E quando vem o bispo, coloca sempre 7, quem tem, né? Então, a família é o candelabro de Deus. Para os judeus, o candelabro, 7 velas, que é a totalidade que representa ali a presença de Deus, né? E eu pensei assim, né? Poderíamos falar, sem nenhum problema, né, de erro teológico, que a família, assim como podemos falar também de Nossa Senhora, né, que a família é o sacrário de Deus. A família é o sacrário de Deus. Quando a gente entra numa capela do Santíssimo, ou temos a consciência de que na igreja está o Santíssimo, o nosso comportamento muda ou não muda? Muda em relação a um certo ou maior respeito que estávamos tendo até então, né? Quando eu vou numa igreja, está que nem aqui, vamos supor, né? A gente entra, faz, é claro, né, a vênia, né? Mas se a gente vê que uma luzinha vermelha que está aqui, né, na câmera, né, a primeira coisa que a gente vem à mente, ou faz uma bênção mais assim, né, que alguns já faz, né? Ou então já faz a genuflexão, né? Então esse local, que é a família, é o local por excelência sagrado. E o desafio é amar, né? O desafio é amar. Por quê? Eu peguei aqui, isso é criação minha, né? Um pouco, né? Pegando aí que já vem lá dos gregos, essas dimensões do humano, né? E daí uma linha de terapia chamada cognitivo-comportamental, né? Pegou essas faculdades, né? Mas aí eu peguei para falar do amor. Então o amor, eu coloquei aí 4 dimensões. Poderia ser 4 faculdades, né? Primeiramente, o padre Crispim lá tocou por cima, né? Como eu vou fazer aqui também, porque não dá para aprofundar. O amor tem as 3 dimensões, né? Poderia ser mais, pegar aqui as paralelas, né? A dimensão do Eros, que seria voltar para mim, voltar-se para o eu, né? A dimensão da filia, que é a amizade, que é a dimensão reciprocidade, vai. E a dimensão aqui da doação, da entrega aqui, que é o amor que Deus tem por nós, né? Que é o amor de total doação, de total entrega. Que tem uma dimensão de reflexão, né? De pensamento. Quando lá em Deuteronômio Deus fala que devemos amá-lo, Ele fala amar a Deus de todo o pensamento, de toda a cognição. E é claro, para amar a Deus de todo o pensamento, nós temos que ter acesso às coisas que Deus nos ensina. E estas coisas que Deus nos ensina, ela está na sua palavra, na palavra de Deus. Conhecer as coisas de Deus através dos escritos dos santos, Santa Teresa, Santo Agostinho, tantos santos, né, que escreveram. Então nós podemos ter aí acesso ao conhecimento dos teólogos, o pessoal que faz toda a reflexão. Temos a dimensão que é a boa parte dos cristãos, e hoje parece que mais, parece que a fé e o amor está mais voltado para o sentimento. Tanto é que, se você vai em certos encontros, a pessoa mede a qualidade do encontro pela emoção, pelo sentimento. Daí você fala assim, como foi a palestra do Salvador, do padre, né? Choraram? Tem alguém chorando aí? Não, de fome? Ninguém chorou.
Então não foi muito legal não, né? É claro que tem palestras, tem encontros, né? Cursilho, acampamento, né? Que mexe com realidades do coração, da alma, do interior, né? É claro que desperta ali a emoção, mas nem sempre é sinônimo de comunhão ou de ação, né? De Deus. Às vezes é só manifestação. O cara fala do pai, que ele quis matar o pai, matou o pai, e você fala, poxa, meu pai lá, eu xinguei meu pai, briguei com meu pai, né? E começa lá, né? Então aqui é muito perigoso, né? Aí tem que ter muito cuidado, porque por isso que tem que tá aqui, né? Então tem que estar equilibrado aí o amor na dimensão cognitiva, né? Tem a dimensão do desejo, da vontade. Muita gente tem essa questão, né? De querer, faz promessas e fala que vai mudar, que vai fazer aquilo, né? Só que não coloca os meios para tal, né? Então fica aí no desejo. A mais importante, poderíamos falar assim, né? Seria essa linha vertical, que é a dimensão do cognição, do pensamento, da mente, né? Ter o equilíbrio mental. Mas isso aqui, falar a verdade, essas 3 dimensões, elas valem muito pouco se ela não estiver aqui, ó, na dimensão ativa da ação. Tem um que fala que mais vale uma ideia colocada em prática do que 1000 ideias no papel, né? Então o amor deve ser, acima de tudo, uma dimensão ativa, né? Eu peguei aqui um conceito, né? Um conceito de amor que é dos judeus, fala assim, né? Essa definição é a palavra, é a havá, quer dizer amor, em hebraico. Se pegar aqui, né? A havá e aqui Rav. Essas 3 letras, né? 2 vogais e 2 consoantes e a vogal, né? Ela quer dizer dar, entregar, doação. E quando você complementa com as vogais, ela se transforma na palavra amor, né? Então, amor, ali para os judeus, né? Para nós também cristãos, o amor assim sempre modélico, claro que não é 100%, né? Mas é o amor que a mãe tem para com o filho. É a palavra misericórdia, a palavra Hashem, ela quer dizer útero materno, ventre da mãe. Por que o autor sagrado colocou a palavra misericórdia como útero materno? Qual é a função do útero materno? Gerar a vida. E quem é que gera a vida? A mãe, né? Então, na concepção teológica dos judeus, também cristão, né? Sempre que se vai falar de um amor, até mesmo a psicologia fala, a psicanálise fala assim que é no olhar da mãe que nós temos a primeira experiência de amor. Quando a criança nasce, que as mães, você pega a criança no colo, aonde vai dirigir o seu olhar? Para a perna? Para o pé? Você vai procurar o quê? O olhar da criança. E a François Doutor fala aqui, ali está a transmissão primeira do amor, né? Então o amor é um ato, como fala Santo Agostinho, é um ato de doação, de entrega. E Santo Agostinho fala assim, que eu me amo no ato de amar. Então, veja bem, para que eu me ame,
Não é ir lá e comprar uma jaqueta, comprar um tênis, fazer uma viagem, né? Não é de fora para dentro as coisas para eu me amar. O amor é um movimento que sai de dentro para fora. E aí é o exemplo da mãe, né? O pai também. Agora o pai está assumindo, graças a Deus, muitas funções também, né? De dar banho na criança, de fazer a mamadeira, de a criança de madrugada, né? Tá chorando, o pai vai lá ver, né? Deve dar uma chuquinha, dar um remedinho, né? Lava uma louça, né? Hoje o homem também está assumindo, né? Aquilo que era próprio da mulher. Então a mulher, ela tem essa dimensão, né? De ser a expressão, ainda que falha, do amor de Deus para com o homem, porque Deus lá em Isaías fala assim: mesmo que a mãe esquecesse aquele que ela trouxe no ventre, mesmo assim eu não te esquecerei. Ou seja, o amor que Deus tem por nós é infinitamente maior do que o amor que uma mãe, que um pai, né, tem para com seus filhos, né? Então, demonstrar amor é uma das coisas, pode ser das mais fáceis, depende, né? E pode ser também das mais difíceis. Gabi, como que o Arthur te demonstra amor para com você? Não fala, só pensa, né? Arthur, como que a Gabi demonstra amor para com você? Entretanto, cada pessoa, é que é importante vocês terem em mente isso, nós, né? Você fala assim, o padre gostava de pudim, o padre Gessivan, agora está o padre Salvador, vou levar pudim. Eu não posso, de forma nenhuma, com pudim com leite. Não é assim, eu gosto de pudim, né? Entende? O padre gostava muito de, sei lá, pamonha. O outro padre, eu não suporto milho. Sei lá, né? As formas, feijoada, vou fazer isso para minha namorada. Não, mas ela... Não, é como se você, perdão a comparação, né? Nunca faço uma comparação assim, mas é como você ser um apaixonado pelo Corinthians, Arthur, e falar, vou comprar essa camisa do Corinthians para minha namorada. Daí chega para ela, nela, ela fala assim, amorzinho, eu sou palmeirense. Entende? Tem que... cada pessoa, ela tem uma linguagem, né? de amar. Cada pessoa tem uma linguagem de ser amada. Por isso que às vezes aquilo que dá certo para um casal, para uma pessoa, não dá certo para outro casal, ou para outra pessoa, né? Aí tem esse bispo, né, que eu peguei essa semana, esse pensamento dele, eu achei atual, né? Ele fala assim: o erro fundamental da humanidade tem sido o de supor que é preciso só dois para o amor. O livro é sobre casamento, né, tem que entender o contexto da fala dele, né? Você e eu, aqui é geral, né? Ou a sociedade e eu, ou a humanidade e eu. Na verdade, aí claro, pensando como cristão, né, como bispo, são precisos 3. Eu e outros eus. E Deus. Você, eu e Deus. Então, como nós somos filhos e filhas de Deus, a nossa dimensão relacional com o pensamento, com a cognição, com a dimensão afetiva, com a dimensão volitiva da vontade ativa, ela tem que necessariamente, né, ter juntos Deus. Nós não podemos ser cristãos lá na Capela do Santíssimo, só. Da mesma forma que somos na Capela do Santíssimo, nós somos também em qualquer ambiente que nós estivermos, né?
Não pode haver uma dicotomia, por quê? Porque eu sou cristão, né? Eu sou espelho de Deus. E termino com esse outro slide, também desse mesmo autor, que fala que é preciso ter 3 para haver amor no céu. Aí a dimensão da Santíssima Trindade, que é a mesma dimensão que, embora ele não fale isso, né? É a última lá, que é preciso 3, para que haja amor nos corações. O que ama, o que é amado e o amor. O que ama, o que é amado e o amor. Então, veja bem, né? Quem é o que ama? Este é o meu filho muito amado. Quem ama é o pai. O amado é o filho. Meu filho muito amado. Agora veja bem, Santo Agostinho fala assim, né? Que o amante, o que está amando, não é o amado. Né? Vamos supor aqui, o Yuri, né? Eu amo o Yuri, eu sou o amante, estou amando. Ele é o amado. Então, para que exista o amante, necessariamente tem que ter o objeto, né, ao qual é destinado o amor, né, no caso, que é o amado. Agora, não pode existir o amante e o amado se não existir um terceiro, que é o amor. Né? E daí Santo Agostinho fala que para que exista o amante, que é o pai, o amado, que é o filho, necessariamente tem que existir o amor, que é a dimensão relacional que possibilita o relacionamento. Daí é o amor, que pegando ali na Trindade do Fulton, né? E o terceiro que fala do amor ao amante, né? Essa Trindade que fala assim: um não é o outro e um não existe sem o outro. É a Trindade mais perfeita a nível de pensamento que Santo Agostinho encontrou para falar da Santíssima Trindade como relação de amor. Em relação à Semana Nacional da Família, que envolve o que nós chamamos de setor família, que está aí a pastoral familiar, juntamente com todas as outras realidades que trabalham com a família, Cursilho, o MFC, o MMC, equipe de Nossa Senhora, né? Tem uma série, renovação carismática, campistas. Então tem uma série de movimentos hoje, graças a Deus, na igreja que trabalham em prol das famílias. A gente sabe que no mundo que nós vivemos, a constituição da família não é algo fácil, é algo difícil, algo bastante complexo. Então essas formas que temos na igreja de trabalhar com a família, ela só vai criando como que um exército, um grande exército, né? Das formas mais variadas de identificação, na qual a pessoa ela pode, né? Eu gosto mais da renovação, gosto mais do Cursilho, mais do MFC, o MMC, né? Movimento Mundial, algo assim, né? Então a pessoa ela vai se identificando com esse ou aquele grupo, né? E ali ela vai fazendo parte, que é importante essa pertença a um grupo, e ali nesse grupo ela vai fazendo a sua caminhada de fé, né? Ela vai crescendo, né? Em muitos casos, como sabemos, né, e sabeis melhor que eu, né? Em muitos casos ali vocês vão ter contato com as mais variadas realidades de família, né? Muitos não têm batismo, outros não têm a primeira Eucaristia, outros não têm a confirmação, outros ainda não são casados na igreja, né? Outros estão numa realidade que não permite, né, ela receber o sacramento do matrimônio.
Mas ela tem que ser, como fala o Papa, e isso é da igreja, né? A dimensão da acolhida. Inclusive a gente estava conversando, é uma das questões que tem aparecido com bastante frequência na escuta que está tendo, né? É a questão da acolhida. E o Papa fala aqui, o primeiro passo é acolher, né? Se você vai numa casa, no restaurante, qualquer lugar, né? Até a Aline foi em São Paulo ver o jogo do Palmeiras, né? Foi mal acolhida lá, né? O Palmeiras ganhou de 10-0, ela nem veio feliz pela vitória do Palmeiras, mas ela veio angustiada pela acolhida lá, uma situação muito, né, própria lá, né? Mas não é assim, né? Qualquer lugar que a gente vai, você vai no restaurante, às vezes a comida nem é assim, é boa, mas não é aquela, né? Mas você é tratado com amor, carinho, seus filhos, né, a família, né? Você vai num lugar que é muito bom, mas se você é destratado, se a pessoa não te respeita, não respeita a esposa, não respeita a criança, né? Você não volta lá, né? Então a questão primeira aqui se coloca é que aí vocês que estão nos grupos, estão nas pontas, tem que ter essa dimensão, né? Pensar, poxa, eu preciso acolher essa pessoa, como fala Adler, acolhê-la na condição em que ela se encontra, né? Porque depois você vai acompanhar essa pessoa, né? No acompanhamento você vai conhecendo quem é essa pessoa, um pouco dela, do esposo, dos filhos, a origem, né? E aí vocês, juntamente, né, com o padre, juntamente com a coordenação ali, vocês vão discernindo qual é o caminho, por onde encaminhar, né, esta pessoa. Para que tudo isso? Para que acolher? Para que acompanhar? Para que discernir? Com uma finalidade: integrar a pessoa no seio da comunidade cristã. Então, nesse caso, né, vocês têm essa nobre missão, que a igreja, a primeira parte foi da família, né, com mais uma parte teórica, né, da família. E agora, nessa segunda parte, seria essa ação, que seria a dimensão ativa, né? Cada pastoral, cada movimento, o ideal seria, né, o ideal é que na Semana da Família pudesse ter uma reunião com todos os que trabalham com a família, e a partir dali, juntamente com o padre, vocês traçarem o planejamento para a Semana Nacional da Família, dentro daquilo que está sendo proposto pela CNBB, né? Vamos supor, o MFC tem a sua dinâmica, tem os seus estatutos, né? Talvez até tenha alguma temática, mas essa temática ela tem que estar dentro da temática maior, que é a temática que a CNBB e a Arquidiocese está propondo, que é a mesma, como eu falei no começo, né? É a mesma do 10º Encontro Mundial das Famílias. Família, amor familiar, vocação em santidade. E daí, a partir dali, né, trabalhar essa temática. Inclusive, vou até lembrar o Admilson, né? Porque lá na proposta que está nos documentos de Roma, lá tem os subtemas. São vários subtemas, claro que não vai ter que trabalhar, não tem como trabalhar, né? Todos aqueles subtemas, ou nem precisa ser aqueles, mas a partir daquelas temáticas, a gente pode trabalhar dentro da nossa realidade, né? Algo que é parecido, próximo, né? Então a gente vai dispor a todos vocês, né? Quais são essas temáticas que daí poderão ser trabalhados. Agora veja bem, assim, cada grupo, de acordo com a realidade do grupo, né? Ou da paróquia, se foi algo maior, né? Também pode ter aí a liberdade e a criatividade
de ir além, dentro daquilo que é proposto. Agora, não sei se existe essa expressão, né? Mas ir a quem, daí não seria ideal, né? Aqui coloca 7 reuniões com temáticas que são as 7 temáticas das bem-aventuranças. Então é um tema bastante, que é o caminho de santidade, que é proposto aqui. Eu falei da questão do amor, né? E aqui já estaria a dimensão do amor mais prático, o que a gente pode fazer, né? Em relação a cada bem-aventurança. Não, vamos deixar os livrinhos ali, de lado, né? Vamos pegar o terço e vamos rezar o terço. Pode rezar o terço, não tem problema, né? O nosso amor, a Nossa Senhora, pode rezar uma dezena, fazer um momento mariano, né? Mas a proposta é que vocês se atenham, né, àquilo que é proposto pela CNBB, o que nós estamos propondo também como arquidiocese, né? Muitas pessoas que vivem hoje, eu atendo lá na Santa Teresa, né? Muitos casos assim de famílias, tanto pessoas mais carentes, pobres, como pessoas assim de nível mais elevado, né? Do ponto de vista econômico. E a gente vê que cada vez mais presente, isso talvez sempre existiu, né? Pegando aí os nossos antepassados, né? Certas situações que fogem muito daquilo que seria o ideal de uma família, né? Um ambiente acolhedor, né? Amor, carinho, afeto, respeito, fidelidade, oração, participação na igreja, na comunidade, né? Então vocês que trabalham nas pastorais, nos movimentos, vocês têm acesso a essas realidades, né? E a gente tem que trabalhar com essa realidade que aí está, né? Onde tem os mais variados problemas. E como nessa realidade falar do amor de Deus, falar do perdão. Às vezes tem casos de violência mesmo, né? Afetiva, brigas, às vezes tem morte em família, né? Então a gente fala do ideal, né, que é o que a gente quer alcançar, né? Foi a primeira parte, mas existe a realidade real, e a gente parte do real para tentar se aproximar do ideal. Os casais e as pessoas que podem, né, chegar ao ideal, glória a Deus, né? Agora, aquelas pessoas que no percalços da vida não tem como mais atingir o ideal, tem que descer os elementos nobres do ideal, que é para todos, dentro do real daquela família. Me explica um pouquinho assim, né? Vamos supor, quando a pessoa casa, ela promete, um promete ao outro, né? Respeito, amor e fidelidade. Por toda a vida que eu prometeis. O noivo, a noiva, né, responde que sim, né? Mas sabemos, e cada vez mais próximo da gente, ou até algum de vocês pode ser que esteja nessa realidade, né, que acontece uma série de situações que às vezes não há fidelidade, não houve a fidelidade, né? Em alguns casos, sim, há uma reconciliação, uma reconstrução, e o casal passa a viver tão bem ou até melhor do que vivia antes. Há alguns casos, há uma acusação, né, a nível de consciência do homem e da mulher, se aquilo fica oculto, né? E ela vai sublimar aquela traição no ato de amor.
Então vamos supor, né? Eu passo a tratar do karma com mais amor, com mais carinho, com mais afeto, né? Porque a pessoa tem aquela consciência, ao contrário. Quando, que a maior parte, né? É porque ou há um bloqueio na consciência através da autoacusação de culpa, e a pessoa passa por esse processo, né? De arrependimento. É como você coloca a mão na tomada, né? Colocou, deu choque, nunca. Né? Agora tem aquilo que chamamos de atos repetitivos, que é a maior parte. Né? E em algum momento isso vem à tona. Né? Tá bom, daí a mulher não perdoa, o homem não perdoa, a terceira vez, quarta vez, se separa, tal, né? Tá. Então casou na igreja. Daí essa pessoa arruma uma outra, né? Um companheiro, uma companheira, né? Tá bom. Então veja bem, aquilo que era proposto como ideal e é o ideal, né? Até que a morte separa, já não dá mais para que esse segunda união, nova união, tenha acesso ao sacramento do matrimônio, como sabemos, né? Agora a fidelidade, o respeito e o amor, que é a proposta do ideal, pode descer nesse caso para o real. Porque se não descer para o real, aquela pessoa, seja um ou outro, vai repetir o ato de infidelidade, de desamor, de desrespeito, e nunca vai dar certo, né? Porque ninguém vai viver uma vida assim, dessa forma, né? Então é essa questão que eu falo para vocês, né? Que vocês estão aí conhecendo a realidade concreta de cada família. Então tem que propor para todos, né, o ideal. Agora aquilo que já não alcança a todos, vocês têm que colocar, né, aquilo que é a essência do ideal na vida concreta, né, naquilo que é possível. Então aí a proposta do nosso livreto, né, que está aqui, né, nesse ano é trabalhar as bem-aventuranças. Então temos aí as bem-aventuranças escritas por Mateus e temos as bem-aventuranças, né, escritas por São Lucas, que em parte são as mesmas, né? Depois eu posso passar, quem quiser, né, vou passar esses slides para o Admilson, que tem mais ou menos 200 slides só sobre questão de amor, de família. Aqueles que têm mais interesse, né? Por estudo, né? Depois ler, refletir, buscar os textos, né? Que estão aí do primeiro encontro, tem como tema felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos ver qual é o objetivo, né? O mundo diz: feliz vós os que tendes dinheiro, muito dinheiro, e sabeis usá-lo para comprar influências, comodidade, poder, segurança, bem-estar, pois é o dinheiro que faz andar o mundo e nos torna mais poderosos, mais livres e mais felizes. Daí a reflexão que vem nesse encontro, né? Quem é realmente feliz, né? Então, segundo encontro, será felizes os mansos, porque possuirão a terra. Inclusive, vocês podem lá na paróquia, né, preparar uma palestra na terça, na quinta, né, ou na quarta, depende de como você se organizar, com essas temáticas todas, né, que são 7 pontos. Daí pode dividir para todas as realidades de família, só para catequese, um pouco de cada paróquia. Então, o objetivo do segundo encontro seria esse: o gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa,
nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, aí é o Papa falando, né? Vejo a santidade da igreja militante. Vocês sabem que no conceito de igreja, falamos na igreja triunfante, né? Que é a igreja celeste, a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, que a gente fala, né, purgativa, e a igreja militante, que é a igreja, né, é aqui na terra, por isso que aí aparece, né, vejo a santidade da igreja em marcha, né, da igreja militante. Essa é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e soa um reflexo da presença de Deus, né? Ver a mansidade, né? Aí no cotidiano da vida, né? Terceiro encontro é mais do que falar dos que choram. Desejamos refletir o quanto somos amados por Deus, que não se deixa vencer em generosidade. Por isso, consola-nos sempre que sentimos aflições. Dessa forma, é importante praticar as obras de misericórdia para com o próximo, acolhendo-os nos seus choros. Toda vez que nos tornamos consoladores, a exemplo de Jesus, estamos oferecendo sacrifícios e ofertas verdadeiros ao Senhor. Daí fala o Papa, né? Por isso, é a misericórdia pela qual socorremos as carências alheias, ao favorecer mais diretamente a utilidade do próximo, que mais lhe agrada, sem sombra de dúvidas, o itinerário luminoso rumo à santidade. Então, a terceira proposta é meditar, né, sobre os que choram e são consolados. O quarto encontro são 7, né? Daí já está terminando já. O objetivo seria assim: a participação de todos na realização do bem comum implica, como todo dever ético, uma conversão sempre renovada das dimensões sociais. Está falando de justiça, né? A fraude e outros subterfúgios pelos quais alguns, é uma reflexão, né? Escapam as malhas da lei e as prescrições do dever social devem ser firmemente condenados por serem incompatíveis com as exigências da justiça. Aqui é o Papa também falando, né? Todas essas partes são do Papa. Todos nós somos iguais, isso é tão difícil, né? E seremos julgados de acordo com os mesmos critérios do dia do juízo final. O juízo final, sim, né? Mas com a justiça diante do juiz da terra, nem sempre, né? Acontece isso de sermos todos iguais. Poderemos, como cristãos, ser perseguidos por causa da justiça. E isso deveria ser motivo de felicidade. A justiça de Deus é que se faça a sua vontade e siga os seus mandamentos. Então esse é o quarto encontro, né? O quinto encontro, o objetivo é um pouquinho menor, né? Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esta promessa de Jesus para todo aquele que praticar boas obras em benefício do próximo, especialmente nos momentos em que o próximo estiver passando por necessidades. E nós, como católicos, né, temos algo assim muito louvável, muito bonito. Eu acho que em todas as paróquias
Eu acho que por mais pobre que seja uma paróquia, né, ela sempre tem uma dimensão, uma ação social, nem que seja entregar 5 cestas básicas, né? Eu acho que todas as paróquias, todos nós que aqui estamos, né, é claro que algumas mais, né, mas todas fazem algum tipo de ação social, né? Tem essa dimensão da prática da misericórdia. O sexto objetivo e a sexta bem-aventurança é: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Que é o sexto encontro, né? O objetivo é entender a pureza do coração como parte essencial do caminho de santidade e uma necessidade de todo cristão. Então, todo cristão, nesse caminho, nessa busca de santidade, tem que purificar o coração daquilo e de tudo aquilo que não está de acordo com o querer, com o desejo, com a vontade de Deus. E a última: felizes os pacíficos. Poderia falar assim, né? Felizes os pacificadores. Porque uma coisa é ser pacífico, né, e outra coisa é ser pacificador. E hoje, no mundo, na sociedade, na cultura e na nossa família, precisamos sim, e devemos sim, ser pacíficos, mas também devemos ser pacificadores, né? Tem uma palavrinha diabólica chamada fofoca, né? Tem pessoas que vão apagar o fogo jogando gasolina, né? Então nós devemos olhar para a palavra, para a proposta de Jesus, para aquilo que nos ensinou os santos, e devemos ser pacificadores.